Câmara Esportes no ar, Juliano Finamur, muito boa tarde, noite e manhã também, né, Juliano? Ok, Bravo, boa noite para você que nos acompanha em casa pelo rádio e pela TV Câmara. Chegou a hora de ficar bem informado sobre tudo o que acontece no mundo do esporte. Exatamente, então vamos aos destaques do fim de semana. Em rodada de jogos decisivos, torcidas entregam cenas lamentáveis e pouco futebol nas séries A e B. Giro de notícias com skate, vôlei feminino e clássicos no futebol mundial. Curiosidades do futebol, vamos falar mais sobre Copa do Mundo e como eram as transmissões antigamente. E narrações inesquecíveis com o gol de Ronaldo contra a Gana na Copa do Mundo de 2006. Está no ar o Câmara Esportes. É isso aí, muito obrigado pela sua paciência em nos escutar e nos ver na Rádio Legislativa FM, nos escutar, e na TV Câmara, canal 18.2, nos ver, né, Juliano? Isso mesmo, Bravo. Vamos começar com a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Série B que daquele jeito. Tinha uma expectativa grande na rodada, né? Sim, de dois jogos muito importantes. Exatamente. E no final, não entregaram o futebol, porque o Grêmio e Bahia empataram em 1-1. Correto? Uhum. E o Sport Vasco, depois do empate do Vasco, de pênalti, gol do Raniel. Gol confirmado pelo VAR, pênalti claro, na minha claríssimo, opinião. Pênalti claríssimo. O goleiro pipocou, soltou a bola, depois foi no pé do atacante. Foi no pé do atacante. E Raniel, na sua comemoração, tirou a torcida e foi comemorar com tirou a camisa, né? Tirou a camisa e foi provocar a torcida do Sport, porque ele nasceu no Náutico. Então foi provocado o jogo inteiro pela torcida do Sport, né? Toda hora que pegava na bola, era vaiado, tudo. Teve um arremesso de cadeira também de um jogador do Vasco. Mas não arremessando a torcida, aquele arremesso de cadeira, jogando por alto comemoração, mas também a torcida achou que provocou. Início de confusão, torcedores adentraram no estádio, tinha um bombeiro civil ali. Foram para cima desse bombeiro e dessa bombeira civil. Uma cena lamentável de um torcedor covarde dando um chute em uma mulher. Isso, ela estava deitada, né? Já caída no gramado, né? E levou um chute, um pontapé aí. Exatamente. De um vândalo que estava lá no meio. Porque a festa tinha sido bonita, né? Sim, tava. Os torcedores do esporte. Ainda faltava jogo, era 41 do final do segundo tempo ainda no mínimo 8 minutos de futebol ainda. Dava pro Vasco virar, ou pro Sport fazer o segundo gol, ou terminar empatado. Mas começou a confusão generalizada, os jogadores do Vasco correram para dentro do vestiário, com medo, né? Depois da provocação, Raniel atravessou o campo correndo. Torcedores, jogadores do Vasco foram para o vestiário. Logo após, o juiz ficou vendo o que estava acontecendo. O policiamento foi reforçado, mas não o suficiente para o árbitro dar reinício ao jogo. Sendo assim, o jogo encerrado e empatado em 1-1 por falta de segurança, segundo a súmula do árbitro. Isso, Bravo. Agora, como que fica? Quem que pode ganhar ou perder com isso, né? Logicamente, o esporte pode perder com a questão de todo o fato ocorrido ali, de mando de campo, mas a partida, né, há uma regra da FIFA que após 30 minutos jogados mantém-se o resultado. Exatamente. A não ser que esse término da partida seja de forma proposital. Porque senão vai ficar aquele negócio fácil, né? Tipo assim, meu time tá bem, o resultado a ele favorece. Vamos invadir o campo, acabou, a gente ganha. Não. Se for constatado, né, que foi prejudicial, o Vasco tem chance de ganhar por WO. Exatamente. E é dado 3 gols para o Vasco, caso ele ganhe os pontos, como diz, foi uma... Caso seja, né,
confirmado que os torcedores tentaram impedir um reinício. Isso. Vamos supor que o Vasco fosse fazer 2 gols. Exatamente. Né? E na súmula foi dado que não tinha segurança. Sim. Algumas imagens também de objetos, pedras. Pedras. O próprio policiamento retirou do Pedra grande, trabalho. né? Pedra grande. Pedra grande. Pedra grande. Mas o STJ já se manifestou, vai esperar, vai investigar o caso, a própria CBF também investigará. Veremos. Tomara que se resolva já antes do início antes do final, né, do campeonato da Série B, faltando só 3 rodadas. Mas a rodada que tinha tudo para ser uma rodada sensacional, porque a briga ficou grande. Uhum. A gente vem aqui falar de vandalismo, né? Mas vamos falar um pouquinho de alegria no futebol, porque na sexta-feira houve Cruzeiro e Vila Nova. Ah, sim, alegria. Por que alegria? Por que, brava? 1-0 Vila Nova. Mas vamos por quê? O Vila Nova se safou da queda para a zona para a Série C. Ah, né? Entendi. E sabe quem que estava no time? O Ralf. Lembra do Ralf? O Ralf do Corinthians? O Ralf. Ah, o capitão o Ralf. Pós-jogo, começou a chorar que nem menino, de alegria, de conseguir, né, junto com seus companheiros. Até tem um vídeo, quem estiver curioso, vá nas páginas oficiais do Vila Nova de Goiás. Você vai se emocionar também, porque é bem legal ver a parte boa do futebol, que é a emoção do Ralf de ter conseguido o seu objetivo, que era não cair. Chegou depois, logo depois que ele chegou, o time afirmou junto com o técnico, Olha o time só. se acertou, e o Vila Nova hoje não tem mais possibilidade de descenso para a Série C. Então, isso é o futebol. Isso é o futebol. É a alegria de ver os jogadores de entrando com garra, vestindo a camisa, seja ele torcedor de qualquer time, mas entra e veste a camisa e não entra de perna mole, vamos dizer assim, não incentiva a violência. Uhum. Futebol é isso, gente. Futebol, estamos beirando aí uma Copa do Mundo que tem tudo para ser futebolisticamente sensacional. Né? Então, vamos guardar na rodada essa memória. Mas seu time guardo na memória o Ralf no Corinthians, né? Que ele era idolatrado pela torcida. Sempre foi um belo jogador. Ficou lá, não lembro quantos anos, pra ser sincero, eu não sabia que ele estava no Vila Nova. Exatamente. E não tomava cartão, né? Vermelho, nunca tinha sido expulso. O Ralf era um senhor volante, né? Um senhor Aquele volante das antigas, né? Desarmava, tocava. Desarmava, tocava. Eu lembro quando ele chegou no Corinthians, que alguns, né... que ficavam falando no ouvido, torcedores rivais. Quem que o Corinthians contratou esse ano? Contratou o Ralf. Quem que é Ralf? Tinha vindo, se não me engano, do Santo André. Depois descobriram quem era São o Ralf. São Caetano. Depois descobriram quem era o Ralf. Era o Ralf. Aquele meio-campo do Corinthians era sensacional. Paulinho, Ralf. Nossa, é verdade. Alex na meia, né? Era a turma ali. O Alex, ele tinha uma canhota sensacional, um senhor batedor de falta. Não é o Alex que jogou no Cruzeiro, não. Era um outro Alex que jogou no Internacional. Isso, o Alex que era do Inter também. Que era do Inter, jogou muita bola também naquele time do Corinthians. Aquele time do Corinthians foi campeão mundial. Conjunto, foi campeão mundial. Depois o Ralf ainda estava nesse Continuou no time ainda. Foi campeão em 2015, brasileiro, Isso. Né? Então, o Alex, ele não jogou o Mundial. Não. O Alex já tinha saído já, né? Aí... Quem jogou foi o Danilo. Mas né? ele foi campeão da Libertadores, né? Campeão da Libertadores. Que ele jogasse contra o Boca que o Sheik destruiu o time. O Sheik destruiu, né? Verdade. É isso aí, voltamos à Série B. Vamos falar um pouquinho de resultado? Vamos lá. Pra depois a gente passar a tabela, né? Pode ir lá. O Guarani, que tá se safando também, devagarzinho, ganhou de 1-0 do CRB. Sampaio Corrêa, 2-1 na Chapecoense. O Operário e o Brusque empataram em 0-0. Já havíamos falado que esse jogo seria xoxo, hein? Na sexta-feira. E foi xoxo, 0-0. O CSA perdeu mais uma pro Londrina. Vila Nova ganhando do Cruzeiro, né? Por 1-0. Novo Horizontino rebaixando o Náutico, metendo um senhor 6-0 no 6-0, Náutico, né? Seja bem-vindo a Pouso Alegre o ano que vem. Náutico, aqui você vai conhecer o Manduzão. O Náutico, o único rebaixado já oficialmente, matematicamente. A Tombense, que brigava pelo G4, lá em cima, agora está brigando lá embaixo. Para não cair. Porque ela só está a 8 pontos só da zona da degola, correto? E faltam 9 pontos ainda a serem disputados. Ainda então há chances, mais difícil, mas há chances
da Tombense ser rebaixada. Tome cuidado, Tombense. Um empatezinho já se safa. Criciúma, 3-0 no Ituano. Sport 1, Vasco 1. E Bahia 1, Grêmio 1, finalizando a rodada. Tabela, Juliano. Classificação. Cruzeiro, 72 pontos. Só uma aspas nessa classificação aí. Dizendo depois de 20 dias é o único classificado para a Série A ainda, viu? É o único? É o único. O único. Então vamos lá. Em segundo, o Grêmio com 72. 58. Aliás, 58. Isso. Bahia, 57. Vasco, 56. Estão embolados. Depois vem o Sport com 53. Sampaio Correia e Criciúma com 52. Ituano, 51. Eu acho que daí, né, até o Londrina com 50 ainda busca talvez ali, mas só do Criciúma pra cima que estão brigando. Eu acho que o Ituano não briga mais. Não briga, não dá. Londrina também não. Seria ali, se ocorresse, né, do Vasco não subir, seria o Sport. Difícil também. Sport, Sampaio Correia ou Criciúma. Né? CRB, 46 pontos, Ponte Preta e Vila Nova, 45. Guarani e Tombense, 44, aí em 15º lugar, Novo Horizontino, 40, em 16º, primeiro fora da zona de rebaixamento, a Chapecoense com 39. É importante a gente frisar aqui os times que estão na zona de rebaixamento, porque são adversários do Pouso Alegre no ano que vem. CSA com 36 pontos, Operário do Paraná com 34, Brusque com 32 e o Náutico já rebaixado com 30 pontos, Bravo. Exatamente. Juliano. Pouso Alegre vai fazer jogo longe, né? Nós comentamos aqui. Do Guarani para baixo, então, vamos lá, quem briga ainda pela permanência na Série B do ano que vem? Guarani, Tombense, Novo Horizontino, Chapecoense, CSA, Operário e Brusque. Correto? 3 jogos? 3 jogos. Eu elimino aqui a Tombense e o Guarani, viu? Você elimina? Pra mim, eu acho que fica no Novo Horizontino e Chapecoense. E o Novo Horizontino que estava lá em cima também. Estava lá em cima. Caiu junto com a Tombense. Estranho, muito estranho. Essa oscilação dos campeonatos. Futebol, meu cara. Futebol é uma caixinha de surpresa. Juliana, mas a rodada já inicia amanhã. A 36ª rodada. Isso. Com Brusque e Novo Horizontino, né? O jogo será às 7 horas da noite. Cruzeiro e Guarani no Mineirão às 9h30 da noite. Na quinta, pulando quarta-feira, que será feriado aqui, mas só aqui em Pouso Alegre, porque é aniversário da cidade. Então, quinta-feira, às 9h30 da noite, Ponte Preta e CSA. É um jogo muito importante para o CSA. O CSA que está correndo grande risco de cair. Ser rebaixado. Sexta-feira, Chapecoense e Tombense. Tombense pode também complicar a vida da Chapecoense, ou vice-versa, né? E a Chapecoense também complicar a vida do Tombense. CRB, Operário, jogo de, né, sei lá. Londrina Sport, um jogo interessantíssimo. É interessante. O Sport, se quiser almejar algo, tem que vencer. E o Vasco também, que enfrenta o Criciúma dentro de casa, tem que brigar, ganhar esse jogo, porque o Criciúma também tá querendo subir. O Vasco é favorito ali, né? Favoritíssimo. E se der Londrina e der Criciúma? Nossa. Aí esquenta a briga, né? Esquenta a briga. Mas... vamos ver. O Bahia, que já tá praticamente classificado também junto com o Grêmio e Vasco, enfrenta o Vila Nova, já se livrou da zona de rebaixamento. Ituano, Sampaio Correia ali também querendo beliscar algo. Náutico e Grêmio, o Grêmio vai passear, porque o Grêmio não vai ser a guerra dos aflitos, lembra? Não vai ser, aquela lá é inesquecível, né? Grêmio. Aquela lá. E porque o Náutico também já não almeja mais nada, já está rebaixado matematicamente. Correto, Juliano? Isso, então o Grêmio vai lá para passear só, né? Vai, Recife. Vai passear, já tá... Vamos lembrar, gente, dessa rodada só do choro do Ralf. Coisa sensacional. Acompanhe lá nas redes sociais do Vila Nova Futebol Clube. Correto? Isso mesmo. Xoxo também foi os clássicos desse fim de semana no futebol brasileiro. Futebol brasileiro... Eu achei que o negócio ia ser mais assim, pegar fogo. São Paulo e Palmeiras, nós comentamos, né? Meia boca. O Atletiba também, que foi na Arena da Baixada também. Sem graça também? Sem graça, mas foi um jogo... Teve vencedor. Já no Clássico Paulista não houve vencedor, foi um 0-0. São Paulo com 2 jogadores a menos. Isso. O Palmeiras amassando com um pênalti a favor, perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. Então vamos dizer foi o Scarpa que perdeu, Scarpa né? Perdeu o pênalti.
Então vamos dizer que o São Paulo conseguiu um feito muito bom dentro do Allianz Parque. Do Allianz Parque, exatamente. Então, parabéns São Paulo por ter segurado, porque 2 jogadores a menos. Lembrando que o Hendrick poderia ter feito um gol, mas um jogador do São Paulo foi expulso justamente nesse lance, porque ele tinha arrancado. O Hendrick, que é aquele que 16 anos, isso, que joga muito, né? Saiu arrancando, dominou e saiu arrancando. O jogador do São Paulo deu um rapa nele, não conseguiu fazer o seu gol. E o jogador do São Paulo foi expulso. Valeu a pena a expulsão? Valeu a pena. Valeu a pena. Quem conseguiu segurar aquela, o resultado. Na última hora. Né? Joguinho, um jogo também que... um time também que o pessoal tem que abrir o olho, chama-se Fortaleza. Fortaleza Exatamente. É o líder do retorno. Líder do retorno. Fortaleza é o líder do retorno. Era um dos prováveis de rebaixamento no começo do campeonato, lembra? Só não pode saía da ter zona de rebaixamento. Assim, inédito da história do Campeonato Brasileiro, dele sair de último colocado e conseguir uma vaga na Libertadores. Olha só. Que coisa. Que coisa. É campeonato de ponto corrido, né? O time o Fortaleza foi agora melhorando. pega o Atlético Mineiro, que tem que se firmar para conseguir essa posição também na Libertadores. Vai ser um jogão aonde? Vai ser lá no Castelão. No Castelão? Então, vitória do Fortaleza. Vitória do Fortaleza. A probabilidade base é futebol. Futebol. O Atlético conseguiu perder para o time reserva do Flamengo. Inteiro reserva. Não que o time do Flamengo reserva seja ruim, né? Tem um tal de Cebolinha lá, tem um tal de Vidal, né? O time do Flamengo jogou com a molecada também. A dupla de zaga com Pablo. Esqueci Pablo, eu acho que o único titular era o Léo Pereira. Léo Pereira? Léo Pereira, porque parece que eles não perderam jogos ainda, a dupla Pablo e Léo Pereira. Olha só. Toda vez que os dois estão em campo, o Flamengo venceu, né? Empatou não, venceu todas. E venceu mais uma, né, por 1-0. O Maracanã lotado novamente, né? O Flamengo hoje que tem a melhor média de público do Brasil, seguido por Cruzeiro Esporte Clube com a segunda média de público do Brasil, ganhando de Corinthians, ganhando de Palmeiras, ganhando de vários outros, São Paulo também. Eu tenho uma informação aí, sabe? Porque a gente vai ter, né? A gente falando de Flamengo aqui, jogou o time reserva, porque haverá a Copa do Brasil. Quarta-feira é a final da Copa do Brasil, Exatamente. né? Flamengo e Corinthians no Maracanã. Exatamente. O Corinthians, faz quase 3 meses que não ganha uma partida fora de casa. Será que é por isso que o Corinthians não quis jogar? Tô brincando, não foi por isso. Não, isso é só uma brincadeirinha, um meme. Por que você tá falando isso, Bravo? Porque não houve Goiás e Corinthians, correto? É inacreditável um negócio desse, né? A hora que eu olhei na internet, tava viajando, não vai ter Corinthians e Goiás. Falei, alguma coisa... Todo mundo esperando o jogo, né? Repórter, transmissão, tudo pronto para assistir o jogo. Não vai haverá o jogo. Mas por que, Bravo? Por que não houve o jogo? O Goiás foi punido com torcida única. Para não ter aqueles 10% de torcedor adversário. Isso dentro do estado de Goiás, certo? Sim. Quando ele é mandante. Só que o Corinthians entrou com uma liminar no STJD. E conseguiu essa liminar. Que o Corinthians falou que não joga sem a torcida dele. Correto? Que é um direito, um direito. Balalá. Então, faltando poucas horas pro jogo, com tudo pronto, não houve o jogo. Não se sabe quando haverá esse jogo, porque justiça, aí tem que ter um recurso. O Corinthians conseguiu esse recurso, o Goiás vai entrar com recurso. Então, é aquela questão, né, Juliano? Eu vi marcado na tabela que seria hoje o jogo. Não tem possibilidade, né? Agora o Corinthians joga quarta-feira na final. Difícil. Não teria como. Aí os memes, porque eu falei, os memes estão falando, o Corinthians deu o Dijon sem braço para descansar pro jogo de quarta-feira contra o Flamengo. Exatamente. Mas não foi isso, não. Não é porque... Não quero acreditar que tenha sido isso, né, Juliano? É difícil. Mas vamos aos resultados, né, Juliano? Passamos mais jogos. Mais um com uma cena aí, né, muito lamentável, né? Vamos falar. Ceará e Cuiabá. Ceará e Cuiabá. Cuiabá saiu na frente com o gol do Daverson. Né? No finalzinho, Jô, uma jogada, uma bagunça, vamos dizer, no escanteio, conseguiu o empate. Logo após o empate, a torcida, no finalzinho do jogo... Do Ceará, infelizmente, brigou entre eles. Que coisa. Cadeira voando, pancadaria entre torcedores. Dali se generalizou uma confusão. A torcida, que pais de família, tem uma cena assim, vocês podem acompanhar na internet essa cena, da mãe com a filha de colo, correndo para dentro do gramado, preocupada com a segurança da sua filha, é lógico. Sim. Jogadores correndo para dentro do vestiário, até o atacante vindo...
Teve um torcedor que correu atrás dele, o Vina, que é um belíssimo jogador também. Mas houve essas cenas lamentáveis. Infelizmente, Juliano Finambu, o futebol brasileiro, no final de semana, com brigas, invasões de campo. Briga entre torcida do próprio time. Já tinha havido esse tipo de briga entre torcidas com o Grêmio, quando o jogo Grêmio e Cruzeiro, que a própria torcida do Grêmio começou a brigar. A brigar entre elas, né? Isso acontece, né, para quem está em casa, às vezes acompanhando, porque às vezes, num determinado momento de apreensão, um torcedor, às vezes, ele acaba xingando, vamos dizer assim, o time em campo, tal jogador, e o outro é contra, né? Desnecessariamente, não aí tem aquela confusão que às vezes acaba se debandando, né, pro que aconteceu ontem lá. Pancadaria, cadeiras voando, além de gás de pimenta, crianças passando mal. Aí né? A polícia tem que agir, só que dentro dos torcedores, há torcedores por causa de uns, de 10, né? Acaba. E aí outros sendo prejudicados. O jogo encerrado também, depois daquela meia hora que o Juliano explicou. Encerrado em 1-1, mas pode haver aquele tipo de punição para o Ceará. Isso, caso seja comprovado aí que foi uma coisa, vamos dizer assim, que induziu, né, ao encerramento. Né? Infelizmente, pós meia hora, o jogo foi encerrado 1-1. O Cuiabá. Antigamente tem uns outros. A gente, né, é um fato desagradável, lamentável, né, a gente falar assim. Mas tem uma outra técnica que apareceu esses dias aí, negócio de apagar a luz na hora que tá acabando o jogo, né? Apaga a luz. O estádio deles. Aí, então, complicado. É complicado, é o antijogo. Mas isso aconteceu na Vila Belmiro quando o Corinthians estava ganhando de 1-0 do Santos na Libertadores de 2012 também, na hora de fazer o segundo gol. O do Atlético acontecia bastante na Libertadores de 2013, que eles foram campeões, então diz o Calil que ia apagar a luz mesmo. Apagava a luz. Aqueles infelizmente, é a várzea do futebol, né? Eurico tipo Miranda. Eurico Miranda. Essa época do Eurico Miranda era complicada. A família Perrella no Cruzeiro. Então acontecia isso muito. Infelizmente acontecia. Mas vamos voltar, porque o Fortaleza ganhou de 2-1 do América, então ele encostou, né, no próprio América e Atlético Mineiro, né? O Flamengo ganhando de 1-0 do Atlético Mineiro. Palmeiras e São Paulo 0-0. Ceará, Cuiabá 1-1. O Inter, que o Juliano falou que ia ganhar do Botafogo, ganhou 1-0 no Botafogo. Não ganha em casa. Joga bem fora em casa. No próximo jogo, se for fora, o Botafogo vai ganhar, né? Por isso que ele tá ali na meiuca da tabela. Juventude 1, Atlético Goianiense 1, xoxo, jogo xoxo. Avaí 0, Fluminense 3, o Fluminense... Com as lambanças. Você lembra do Guilherme falando o dinizismo? Será que vai aparecer? Você não sabe o que é o dinizismo. Aconteceu porque o Fluminense jogou muito, mas foi contra o Avaí. Mas o Avaí, o goleiro do Avaí, fez umas lambanças no jogo também, que eu vou falar uma Avaí, coisa, né? Infelizmente, parecia portões fechados, mas não, o torcedor não estava no estádio mesmo. Não estava. Alerta. Próximo jogo, Palmeiras e Avaí. Então... Será que Palmeiras perde 3 pontinhos aí? Eu acho que não. Atlético difícil, Paranaense, né? Muito difícil. O Atlético Paranaense ganhou o clássico com um gol de fora da área lá na arena do Atlético Paranaense. Arena da Baixada. Arena da Baixada, né? E agora, nesse momento, Bragantino e Santos, aquele clássico que nós falamos que não é clássico, né? Isso. E tá pra ser Corinthians e Goiás. Que eu acredito que não, né? Colocou, difícil. Mas não vai. É difícil. Lá na Serrinha. E se for também, o Corinthians vai jogar com um time... Um time sub-20 ou algo assim. Algo do tipo, porque tem jogo quarta-feira. Exatamente. Explicando que nós gravamos esse programa, então... À tarde, né? Na parte da tarde, ainda até esse momento... Não há nada oficial para esse jogo. Isso. Mas pode haver, porque é futebol brasileiro, né, galera? Isso não pode esquecer. Não pode esquecer. Vamos para a tabela, Juliano? Vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeirinha tá lá, sossegado, 68 pontos. 68 pontos, essa foi a 32ª rodada, Bravo? Exatamente. Então é o seguinte, tem mais? 33, 4, 5, 6, 7, 8, 6 rodadas. Palmeiras precisa de 4 vitórias para não contar com ninguém. 4 vitórias e ele é campeão. Sossega. Né? Mas assim, se um time aí que tá na briga, o Internacional, perder um jogo,
o Palmeiras precisa de 3 vitórias. E que não é muito difícil, né? Não é, vai ser campeão para mim com aí 2 rodadas, 3 de antecedência. Internacional 60, Flamengo 55 em terceiro, Fluminense em quarto com 54. Depois vem o Corinthians também com 54, um jogo a menos. Atlético Paranaense 51 em sexto lugar. Em sétimo, o Atlético Mineiro com 47. Em oitavo, o América com 45. O Fortaleza está em nono com 44 pontos. Botafogo no meio da tabela com 43. Depois vem o São Paulo, né, que eliminou qualquer risco de rebaixamento, da má fase que vem enfrentando aí, 41 pontos. Santos, 40. Depois, em 13º, Bragantino com 38 e Goiás com 38. E aí eu já acho que nada definido ainda, né? Curitiba 34, Ceará 34 e abrindo a zona da degola, Cuiabá 31, Atlético Goianiense 30, Avaí 28 e Juventude 21. Até qual time, Bravo, você acredita que ainda tenha chances de risco de rebaixamento aí? A briga ainda, porque há muitos pontos ainda a serem disputados, eu acho que é do Bragantino para baixo. E do Avaí para cima, né? Porque o Juventude já foi. Juventude já foi. Já foi. Então o Bragantino de 38 pontos. E o Avaí que tem 28 pontos. Será que o Avaí conseguiria uma reação ali? Nunca se sabe. São Olha, 10 pontos de diferença só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times para disputar 3 vagas. É difícil. Vamos aguardar. Vamos difícil, aguardar. Mas nada definido ainda. Nada definido. Tudo certo, mas nada definido. Exatamente. Juliano, vamos dar um respiro aqui, tomar uma água. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais de esporte. Certinho. Até daqui a pouco. Você sabia que no site da Câmara tem um ícone que te leva direto para a página do Centro de Bem-Estar Animal? Ali você encontra todos os cães que estão disponíveis para adoção. A adoção responsável salva vidas. www.cmpa.mg.gov.br Câmara Municipal de Pouso Alegre. O desenvolvimento da sua cidade passa por aqui. O Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre realiza no dia 20 de outubro uma live para a apresentação do relatório de governança com dados sobre governança corporativa e os resultados dos investimentos e da avaliação atuarial. Segurados do IPREM, representantes dos poderes executivo e legislativo e a sociedade em geral estão convidados a participarem. A live acontece dia 20 de outubro, às 3 da tarde, no canal do Instituto no YouTube, IPREM Pouso Alegre. A TV Câmara de Pouso Alegre faz parte de uma rede nacional. São 60 emissoras espalhadas pelo Brasil e mais de 100 cidades em processo de implantação. Além disso, mais de 300 municípios aguardam a liberação de um canal. O dia a dia do Parlamento pouso-alegrense, os debates entre os vereadores, as propostas de lei, os discursos dos seus representantes na Câmara, sempre ao vivo, as principais decisões para o desenvolvimento da sua cidade. Você só tem aqui, na TV Câmara de Pouso Alegre. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis.
Mãe, qual é a senha para conversar com você? Conecte-se ao que realmente importa. Todos contra a nomofobia. Uma campanha da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Voltamos, vamos falar de esporte mundial no Giro de Notícia. Juliano Finamor, vamos começar a falar de vôlei. Não deu bom. Não, nós falamos Contra na a sexta-feira, né? Sérvia. E iríamos jogar a final, mas deu ruim. O Brasil sofreu com a Brozovic. No Brozovic, uma Mundial, ponteira né? Sérvia, Mundial. Esse tipo de Mundial o Brasil ainda não ganhou, né? Porque teve uma mudança, né? Mas essa seleção da Sérvia é uma seleção já formada, uma seleção já que vem de 2 a 3 anos jogando junto já. E a seleção feminina do Brasil tá renovando peças novas. Exatamente. Garotas novas, né? Jogando um voleibol maravilhoso, mas chegamos a uma final de Mundial. Tem que elevar a moral desse time, que passando por times já formados, né? Que tem um bom conjunto. E o Brasil tá ali com o José Roberto Guimarães, mais uma vez, conseguindo essa renovação, visando a Olimpíada, Paris, né? Vamos conseguir, sim, um belo time para jogar a Olimpíada, na minha opinião, um dos favoritos também. Sim. Não é à toa que se chega numa final, porque é cansativo, são jogos um atrás do outro. Né, são jogos, tem na primeira fase são 3 jogos em 4 dias, então você joga muito em curto espaço de tempo, né? Foi uma campanha muito boa, mas a Sérvia fez uma campanha melhor do que a gente, ganhando na final 3-7-0, 26, 24, 25, 22 e 25-17, que no final, no último set, vamos dizer, foi um passeio. Virou passeio. Virou passeio. Essa frase eu não gosto de algum. Você não gosta? Não gosto. Mas tudo bem, estamos falando de vôlei, tá? Estamos falando de vôlei. Se fosse falar algo, né, motivacional, não. Mas virou passeio, infelizmente. É uma marca, né? Registrada negativa. Mas parabéns para as meninas, Juliano. Que dê certo, né? O futuro da seleção brasileira nas Olimpíadas em Paris. Correto, Juliano? Isso, deve ser de muita expectativa, muito bonita, né? Uma das cidades mais bonitas do mundo, igual eu já falei aqui. Então, vamos já que a gente está em Paris, isso, nesse fim de semana, muitos clássicos pelo mundo. Clássicos internacionais, começando pelo Real Madrid e Barcelona. Em Madrid, esse foi passeio mesmo. Real Madrid fez 2-0, né? Barcelona fez o 2-1 no finalzinho, mas depois o Rodrigo numa jogada pela direita, recebeu a bola em posição legal, conseguiu um pênalti, depois convertido por ele mesmo. Isso, o primeiro gol do Benzema. Exatamente. E o segundo do Valverde. Uruguaio Valverde, um golaço. Benzema numa jogada do Vini Júnior, que ele recebeu a bola do Toni Kroos. Toni Kroos passando deitado. Esse Toni Kroos é outro nível de futebol, é impressionante. Conseguiu o passe pro Vini Júnior. Vini Júnior deu um toque, o goleiro defendeu. Na volta, Benzema muito bem colocado no rebote, 1-0. Valverde, novamente, uma jogada do Vini Júnior, a bola desviou, o Vini Júnior conseguiu uma jogada ali no meio, uma rolada de bola de calcanhar, tocou para o lado e outro jogador tocou para o lado e o Valverde recebeu essa bola novamente no meio e tocou numa pancada. E no último, o Barcelona também com molecada, né? Xavi sendo seu técnico. O Ferran Torres, uma jogada pela esquerda do ataque do Barcelona. A bola cruzou a área inteira e ele conseguiu escorar. Barcelona perdendo o El Clásico. Com isso, os dois times estavam invictos com 22 pontos, Juliano Finamor. Agora, Real Madrid, 3 pontos a mais que o Barcelona. Quebrando a invencibilidade do Barcelona. Foi um jogo gostoso de assistir, né? Foi muito bom, um jogo bom. Clássico. A gente
A gente ficou louco com os clássicos de domingo, né? Isso. Então a gente ficava sapeando cada hora um. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Lugar, Porque no teve um outro clássico também, que foi mais ou menos no mesmo horário, que foi lá Isso. na Inglaterra. Liverpool E Manchester City. Manchester City. É um jogo polêmico, porque o Haaland conseguiu fazer 1-0, mas no início da jogada ele disputou a bola com o Fabinho e o juizão deu falta. Foi com auxílio Então, de VAR? Não. Foi Com auxílio de com VAR. com auxílio do VAR inglês. Normalmente o VAR inglês não erra. É. Então, na minha opinião, foi falta em cima do Fabinho. E geralmente decide rápido também. Não sei se foi esse caso. Bem rápido, bem rápido. É questão de... Foi, não foi, não um foi. minuto e meio, Televisão no tá aí máximo. pra isso, Exatamente. né? Pra ver e falar, foi ou não foi. Como diz o outro, papuf. Acabou. Papuf. Não é igual aqui, que fica o juiz com a mão no vinho. Fazendo assim com o jogador. E aí, chega pá. perto. Na Inglaterra, o jogador chegou perto, amarelo. Amarelo, pronto, acabou. Não tem Não conversa. tem conversa, que é o que foi proposto pela FIFA no começo. Exatamente. O jogador não podia chegar próximo à cabine do VAR, Exatamente. né? Mas não é o que a gente vê por aqui. Mas quem sabe, ainda temos esperança com o VAR brasileiro. Isso. E nesse jogo, o Salah que marcou o gol, Juliano Finalbo. Com passe de quem, Juliano? Passe de quem? Alisson, nosso goleiro. Alisson. Mais uma. O Alisson tem a habilidade da saída com os pés. Assim como o goleiro Cássio do Corinthians. Voltando ao futebol inglês, Voltando né? ao futebol inglês. Sem o bairrismo. Não, porque imperando isso, sinceramente, do né? lado de lá. O Cássio é o grande herói, é o grande nome do Corinthians, tá na história. Mas não joga com o pé. Né? Não tem, gente. E ele no ataque do Manchester City, o Alisson conseguiu pegar a bola, já viu o Salah. Isso é treinado, o Klopp já falou que isso é treinado pelo time do Liverpool, tanto é que não é a primeira vez, eu acho que já é a terceira assistência do Alisson para o Salah. Para o Salah. Salah conseguiu, numa habilidade muito grande, se desvencilhar do zagueiro e ficou sozinho. Ele o gol, ele o Ederson, que fez um belo trabalho também no final de semana, junto com o Alisson, estamos bem de goleiro. Tirou na saída do goleiro 1-0, Salah, Liverpool ganhou o clássico inglês. E o jogo foi em Liverpool, tá? 1-0. Lembra da última Copa, quando estava chegando a Copa, a expectativa que tinha do Salah jogar a Copa, se despontando, acabou se machucando, né, na final da Champions. Foi pra Copa, mas não teve sorte, não teve êxito lá, né? Foi machucado. Você vê que o cara vai machucado. Foi no esforço, né? Tinha machucado o ombro. Exatamente. Né? E pra quem disputa o esporte, qualquer... mas é futebol com as pernas. Não adianta. Se você estiver limitado com algo, você não consegue. Não adianta. Um dedo que tiver machucado, se estiver incomodando. Se o zagueiro der um tranquinho no ombro dele, acabou. Então o cara fica longe do zagueiro. O cara não vai jogar com 100%. Não tem jeito. Outro clássico, que com decisão de brasileiro também, é o clássico de Paris. Não, o clássico da França, porque um é de Marseille, o outro é de Paris, né? Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, com gol de quem? Gol de Neymar Júnior. Antigamente menino Ney, agora adulto Ney. Adulto Ney, verdade. Não tem como ser menino mais. Então já, meu cara. Um jogo bem movimentado, Neymar, Messi, Mbappé jogando muito, né? Principalmente Messi e Neymar. Mbappé errando gols assim absurdos com passes de Messi e Neymar, principalmente do Neymar. No momento que o Neymar recebeu a bola, o único passe do Mbappé, Neymar colocou no fundo das redes 1-0, o clássico francês vencido pelo Paris Saint-Germain com gol do Neymar. Nos clássicos a gente vê como estão os jogadores. Isso, né? então, são 3 candidatos aí ao título do Mundial, né? Lembrando que... Neymar, Mbappé e Messi. E lembrando que nos 3 clássicos mundiais, na Espanha, na Inglaterra e francês, decidido por jogadores brasileiros. Verdade. Todos da seleção brasileira. Olha só. Na Espanha, Vinícius Júnior e Rodrigo, correto? Uhum. Na Inglaterra, Alisson, que deu passe pro Salah. E na França, o adulto Neymar. Então, parabéns aos nossos jogadores brasileiros por nos deixar com esperança para o Hexa. Isso. Lembrando que dia 7 de novembro, convocação. Tem a convocação a 1h da tarde, numa segunda-feira. Né? Nós vamos acompanhar aqui. Lembrando que
7 de novembro, são 26 jogadores que o Tite pode contar, não 23, correto? Isso. Outra brasileira, nós falamos da seleção feminina de vôlei, teve uma brasileira que brilhou novamente. Uma menina pequenininha, né? É. Tem 14 anos só. Exatamente. Quem será? Quem? A Fadinha. A Fadinha, a Raíssa. Raíssa Leal. Exatamente. Brilha de novo e é bicampeão do STU Open Rio. Maranhense, né, que deu um show nas Olimpíadas, conseguindo a medalha de prata, né, desbancando grandes nomes, inclusive do Brasil. Exatamente. A gente falou aqui da Letícia Buffoni e tal, que ela era fã da Letícia Buffoni, né, Sim. pedia autógrafo. Morou com a Letícia Morou nos Estados depois. Unidos muito tempo, Isso. né? Treinando, né? E a Raíssa, né, deu um show e conseguiu a pontuação geral de 20,54 e soube explorar o maior corrimão da pista da Praça O, né, e mandou manobras impressionantes. Teve a maior nota da noite ao cravar 7 em sua quarta manobra, Bravo. Ela é sensacional. A Raíssa é sensacional. Ela Tá no lugar ali que ela Não, conhece, ela domina. E a alegria de ver ela disputando, ela tá ali brincando. Brincando. Cara, que é o legal do esporte, né? Você tá muito ali legal. brincando e conseguir conciliar isso como sua profissão. Então, que maravilha. É muito legal. Teve uma brasileira também, a Pamela Rosa, também teve uma atuação de gala, somando 18,82 pontos. As duas brasileiras foram muito ovacionadas pela torcida carioca. A australiana Chloe também conquistou o coração do público brasileiro. Chloe fechou a competição com 16,84 pontos na terceira posição. É o skate brasileiro aí, chegando nas Olimpíadas Vamos de Paris. chegar de novo. Chegando. Parabéns às meninas e parabéns à Raíssa, mais uma vez, conquistando algo bom para o Brasil, que é a alegria do povo brasileiro aqui no Rio, né? Que foi lá no Rio. E para ela também, que ela é belezinha, a comemoração, as entrevistas dela são sensacionais. Muito legal. Parabéns. Juliano Finamor, nós temos algo de um conhecimento ilibado dentro desse programa que é você que faz ele. Vamos lá. Vamos agora a curiosidades do esporte. Juliano Finamor, nós prometemos aos nossos ouvintes e telespectadores que iríamos falar curiosidades sobre Copa do Mundo, correto? Isso, Copa do Mundo, que tá você chegando a traz pra hora, gente hoje? né? 34 dias para a Copa. 34 dias. Vamos falar um pouquinho das transmissões, né? Porque a interatividade hoje ela é muito grande. Sim. Né? Você está assistindo um jogo de Copa, quem está trabalhando está acompanhando no celular, ali no smartphone, tem as transmissões via stream também, diferenciadas e tal. Mas vamos falar um pouquinho da primeira Copa que o Brasil ganhou, que foi a Copa da Suécia de 1958. Faz tempo. E como os torcedores brasileiros acompanhavam esses jogos? Na maior parte das vezes, né? A família e os amigos se reuniam em torno de um rádio para acompanhar pelo rádio a Copa do Mundo. Tinha também, igual acontece hoje, você lembra os telões na praça, né? As fanfest, né? Da FIFA. Naquela época era alto-falante nos coretos. Que legal. Alto-falante que transmitiam. A galera na praça escutando. A galera ficava na praça escutando pelo alto-falante, o alto-falante de clubes, né? Acompanhando o jogo da seleção brasileira. E já em 58. Não era transmitido ao vivo aqui pra gente, né? O que acontecia? Acabava o jogo, a emissora de TV aqui do Brasil recebia o direito de uma fita com o VT e ela chegava aqui, geralmente 2 ou 3 dias depois, passava-se na TV o jogo do Brasil para as pessoas assistirem como foi. Né? Em 62, no Chile, né, o Brasil foi campeão, foi bicampeão, o Chile aqui mais próximo. Então, no dia seguinte, os torcedores já conseguiam, né, ver. Aí aquele negócio, tem a questão da magia do rádio, né? Sim, que o rádio é gostoso se ouvir jogo pelo rádio e tal. Eu, de vez em quando, até hoje escuto o rádio, algumas transmissões de jogos pela rádio. Pela rádio, né? Até no próprio Manduzão aqui, a gente via algumas pessoas mais tradicionais. O meu amigo Clóvis também, que gosta de levar o rádio. Hoje não é rádio mais, viu, Bravo? Agora é celular. Hoje é o smartphone lá, mas ouve a rádio pelo smartphone.
né? Impressionante. Então, nessa época aí, o Brasil só foi ter transmissão, né, em cores. Em 66 já teve a transmissão preto e branco, né? A Inglaterra foi campeã, mas em 70 a Copa que o Brasil foi tri, a Copa, né, que consagrou o Pelé com a terceira Copa e toda a equipe da seleção brasileira, foi a primeira em cores. Já Porém, chegou chegando. não tanto, É. porque era muito restrito, né? Uma TV em cores naquela época, lá era um artigo, era um carro de luxo hoje. Exatamente. Poucas pessoas tinham. Pouquíssimas. Aí o que acontecia? Era locais públicos que iam, né? As pessoas se reuniam na casa de alguém que tinha TV ou em lojas para acompanhar. Aquelas vitrines, né? As que deveriam vitrines ficar lotadas, né? Ficavam lotadas e o restante assistia mesmo, ou na TV preto e branco, ou ouvia Na rádio pelo rádio. E a primeira interação em Copa do Mundo é igual hoje, você entra lá numa partida, por exemplo, Brasil e Sérvia, Certo. nos comentários no stream, no YouTube, já tá ali gente do Catar comentando, gente dos Estados Unidos, gente da Alemanha. Simultâneo, né? Simultaneamente, isso começou na Copa de 2010, na África do Sul, né? Com a difusão da internet. Exatamente. Era muito comentado pelo Twitter e pelo Pelo... Orkut. Nossa, Juliano, que namoro. Orkut. Tá Tinha vendo? as páginas Tem da gente- Copa no Orkut, Tem né? gente que nos escuta e nos assiste que eu acho que não sabe o que é O que é o Orkut? A rede social que veio antes do Facebook, Bem né? antes. O Facebook começou a ganhar aquele corpo, a fama, ali em 2012, né? 2 anos depois da Copa. Isso. Mas ali em 2010 ainda era o Orkut, Orkut. que a galera comentava sobre o jogo do Brasil da Copa da Tá África. vendo? Orkut, galera. Procure, pesquise. E O que hoje, é Orkut? o que é o Orkut? Não, o brasileiro é o que mais usava Orkut no mundo. Meu né? O brasileiro tem isso, né? Deve Tem ser isso. os que mais utilizam as redes sociais no mundo hoje também. Isso. E hoje em dia, né, você vai assistir, no caso... Muito rápido, simultâneo, né? Essa Copa vai ser uma exclusividade da Rede Globo, né? Que vai transmitir também pelo Sport TV, mas vai ter as transmissões também via smartphone. Sim, os streams. Os streams. O que o Juliano fala, por exemplo, essa rapidez hoje nos dados de transmissão, a detentora, que é a Rede Globo, os canais Globosat, não levarão todos os narradores e repórteres para lá. E Olha comentaristas. só. Então vão ser poucos repórteres, poucos narradores que irão para a Copa do Mundo. Profissionais diminuíram pela mais da metade. Sabe, tem um número aqui Então eles vão da transmitir pela cabine dentro do Brasil. Copa de 2002 no Japão e na Coreia. A Globo levou mais de 200 profissionais. Pro Catar vai ser, parece que menos de 70. Tá vendo? A diferença. A diferença. Isso que essa tecnologia traz pro bem, mas o repórter, né, o narrador e o comentário Tem que ser no estádio. Então serão poucos que estarão mais para os principais jogos mesmo. Mas Isso. para aqueles jogos, Juliano, que são bem cedinho para nós, Isso. mas é o primeiro horário do Catar, que será às 13 horas, né? Exatamente. Jogos assim sensacionais, emocionantes, jogos que você fica com o coração na mão de tanta beleza no futebol, correto? Sim. Né? Eu não posso, né? A gente não pode aqui falar que futebol é horrível, são times de Copa do Mundo. Sim. Não será na próxima Copa do Mundo, que isso já haverá vários times. Várias seleções. Aí você pode ver que o nível vai cair, mas nesses jogos às 7 horas da manhã, só jogaço. Né? Só jogaço, vamos aqui, eu prometi na semana passada, olha só, eu prometi que ia falar dos jogos que serão às 7 horas da manhã no Catar. Tem Exatamente. jogo bom, viu, Bravo? É. Tem jogo bom. Ah, Vamos acompanhar qual será que será esse jogo bom aí? vamos lá. Abrindo a tabela aqui. Copa do Mundo, jogos às 7 horas da manhã, me lembra a Coreia. Isso. Só que esses jogos às 7 horas da manhã eram os últimos. Eram os últimos. Então eram exatamente. os melhores jogos, correto? Era Certo? Alemanha, Exato, era Brasil. Então, Porque assim, a FIFA ela pega o horário das transmissões, porque que no Brasil geralmente, né, a FIFA ela pega o horário nobre da TV da Europa, exatamente. né, que é onde vem o maior
giro financeiro. Exatamente. Né? Então, independente se a Copa for nos Estados Unidos, se for no Catar, se for no Japão, vai ser no horário da noite na Europa. Exatamente. Né? E desse ano o Catar está às 5 horas, né, à frente da gente aqui, então lá começa as partidas à 1 da tarde, né, e vai até lá por volta de 8 da noite. Isso. Mas a Copa vai ter o primeiro jogo às 7 da manhã, começa no domingo, dia 20, mas o primeiro jogo vai ser na terça-feira, Bravo. Terça-feira. Na terça-feira começa com, às 7 horas da manhã, os nossos irmãos. Argentina? Argentina e Arábia Saudita. Jogaço. Mas dá pra levantar cedo Não, às dá 7 por causa horas? do Messi. Por causa do Messi. Só do Messi. Né? Só por isso também. Só por isso. Não. Vamos com mais jogos das 7 horas da manhã aqui. Na quarta-feira, nós teremos Marrocos e Croácia. Jogaço. Também? Não. Marrocos, não. Não. Não é. Não. Mas na quinta-feira vale a pena você levantar cedo. Certo. Porque são os adversários do Brasil, Certo. Suíça e Camarões. Jogaço. Jogaço. Só jogo top, só jogo legal. Só jogo legal. Estaremos ansiosos para esses jogos, Juliano. Isso, porque... Ainda teve a Argentina, né? A Argentina ainda dá para você, né, pelo menos ligar a televisão e assistir na hora que você estiver tomando seu café da manhã. É verdade, a terça-feira... Nós do Câmara Esporte estaremos praticamente vendo todos os jogos. Sim. Para passar aqui para vocês tudo o que aconteceu e estará acontecendo na Copa do Mundo. Ô Bravo, mas tem um jogo no sábado, né? O primeiro sábado de Copa do Mundo, Certo. né? Na primeira Sabadão, semana, cedão. às 7 horas da manhã para acompanhar Tunísia e Austrália. Que isso, como você não acorda para assistir Tunísia e Austrália? É por isso que a Globo não mandou tantos, né, narradores para acompanhar esses jogos. É que não faz... Aquela brincadeira saudável, não gente? Faz muito sentido. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aí vai ter Camarões e Sérvia também na segunda-feira. Então, só jogaço. Né? Só jogaço. Infelizmente, mas é o que o Juliano explicou. Tudo é questão financeira. Financeira. Questão financeira. Essa Copa do Mundo vai ser atípica, né? Vai ser atípica e vai estar criando uma expectativa por ser a primeira que numa data de fim de ano, próximo ao Natal, próximo às férias, próximo às festividades de fim de ano, né, Juliano? Então, vai começando aquela comemoração do povo brasileiro, europeu. Não só no Brasil, acho que a América Latina inteira, né? Quem gosta de festejar o fim do ano estará festejando junto com uma Copa do Mundo. Com uma Copa do Mundo, com jogos à tarde aqui pra gente, né? Os jogos do Brasil praticamente todos serão às 4, exceto o segundo que vai ser a 1h da tarde. Então, vai ter jogo na sexta-feira à tarde. Isso, então... Muita gente de férias, Bravo. Muita gente de férias. Muita gente de férias. Criançada de férias, a molecada que gosta de assistir um fute. Está aí, ó. A escola vai ter que fechar a nota. Pelo jeito, né? Porque senão perde. A concentração não adianta. Quando vai começar a semana de Copa, não adianta. Só vai falar em Copa do Mundo. Copa do Mundo e Jogo do Brasil. Aí pros colégios, pras escolas, tá? Tem que já fazer o trabalho antes de deixar. O Juliano como professor, ele sabe. Já tem que adiantar aí, deixar, né? O Bravo, tem uma novidade sobre a Copa também. Fale, Juliano. Sabe o que a FIFA criou? O que ela criou? Tá uma polêmica muito grande. Essa carinha do Juliano, eu imagino que não é algo assim tão assim. Tão normal, é algo diferente. É algo diferente. A FIFA tem como patrocinadora, uma das principais, uma fabricante de cerveja. Certo. Né, que patrocina todas as Copas. Ok. Tentaram um acordo, até chegaram num consenso, mas não vai haver mesmo cerveja dentro dos estádios. Certo. Vai ter um local antes de chegar ao estádio e será vendido só até meia hora antes do futebol. Certo. Rolar, antes da bola rolar. Agora a FIFA anunciou, a comissão da Copa do Catar, há 2 dias atrás, que serão criadas tendas de sobriedade. Como assim, Juliano? Me explique. Se o torcedor, né, ele foi detectado que ele está, vamos dizer assim, bêbado, que é como traz a notícia, ele será levado, conduzido para essa tenda até ficar sóbrio. Famosa cadeirinha do pensamento. Cadeirinha do pensamento. Ficará lá até ficar são, vamos dizer assim. Isso. Vai ter que ser hidratado. Tem todo um sistema lá para ele perder. Você vai curar sua ressaca de graça, curar meu ressaca de graça. E se não sarar, vai perder o jogo. Vai perder o jogo. Comprou o ingresso e não vai assistir. Então quem vá para o estádio, quem vá para o Catar,
Cuidado. Cuidado porque é um país muçulmano que agora, leva assim, de forma mais rígida as suas, né, a sua cultura e tal. Para quem vai para lá, lógico, vai receber das agências de viagem todas as orientações, né? Questão de vestimentas, né? Lá você não pode mostrar ombro, aí eu já não sei, né? O joelho. Vai ter que ir de calça para assistir naquele calorão lá os jogos no Lembrando estádio. que todos os estádios são climatizados. Todos eles são climatizados. Mas fora dele não. Fora dele um não. calorão. E a Copa está sendo em dezembro, né? Justamente Porque por isso. em junho é coisa de 45, 50 graus. Tranquilo. Vai ser, não vai sombra. ser frio não, vai ser 30 graus a média. Aquele calor de Los Angeles da Copa de 94, Meu Deus. que a FIFA colocou a final meio-dia, né? É o horário, né, do maior público na Europa. Na Europa, que seria... Tanto é que esses clássicos que nós falamos da Inglaterra e Espanha, que tem mais ou menos o mesmo fuso horário, Isso. todos Começaram às 11 da manhã? 11h30 e meio-dia. Isso. Lá, 5 horas da tarde. Exatamente. Horário do futebol aqui no Brasil. Exatamente. Então, meu caro, é isso aí, Juliana. Mas não vamos parar de falar de Copa do Mundo. Não, tem Que bastante. agora tem mais outro quadro. informação. O nosso outro quadro, Fala-se de Copa do Mundo, que nós prometemos. Isso. Esse quadro qual que é, Juliano? Narrações inesquecíveis. E no Narrações Inesquecíveis, Juliano Finamor, continuaremos a falar de Copa do Mundo como prometemos, correto? Sim. E com um gol um gol antológico. antológico maravilhoso. Semana passada falamos que iríamos começar a passar golaços e defesaças do Brasil em Copas do Mundo. Para começar esses golaços, me arremeteu uma lembrança aqui de um gol maravilhoso, o último gol de Ronaldo Fenômeno em Copa. Copa de 2006. Brasil e... Gana, oitavas de final. Exatamente. Ronaldo Fenômeno, depois de um passe de quem? Kaká. Kaká naquela famosa correria, aquela arrancada dele maravilhosa, isso. que ele arranca ali pelo meio, fez isso muito no Milan. Real Madrid conseguiu pouco, mas no Milan fez muito isso. Arrancou e deu um passe surreal para o Fenômeno. Fenômeno com aquele tremor que ele tem na frente do goleiro, Isso. né? Ele é Se impressionante. apavora na frente Nossa, debaixo das traves, É né? impressionante. Ele dá uma pedalada que o goleiro de Gana perde a Só noção de onde cai ele tá. ali. Cai e ele conclui. Um golaço. Mas vamos analisar e ver e escutar quem está na rádio esse gol narrado pelo Galvão Bueno. Parreira já foi ali para a lateral de campo. Não está gostando da saída de bola. Kaká então tenta botar velocidade. Botou na frente, posição legal. Vamos, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Bateu. Gol! É do Brasil! Ronaldinho é o nome dele! Recordista absoluto de gols em Copa do Mundo! O 15º gol do Fenômeno! Por falar em Fenômeno, uma fenomenal enfiada de bola do Kaká pro Ronaldinho. A festa do Parreira. Ronaldo, você já botou o seu nome na história. Galvão Bueno se emociona na narração porque foi o último gol do Ronaldo em Copas do Mundo. É um golaço. E foi o último gol, mas ele estaria se isolando na época Isso. como o maior artilheiro de todas as Copas. Enfrentaria a França na sequência, Exatamente. né? Do Zidane, Do Zidane, não me lembre. que do infelizmente, Thierry Henry, né? Também. Né, Roberto Carlos? Então, Mas tudo bem. Mas Ronaldo vou arrumar conseguiu... minha meia aqui, espera só um segundinho. Exatamente. Vou arrumar minha meia. Arruma ele numa falta. É, isso aí. Isso. É concentração total. Mas não vamos culpá-lo só, né? É. Mas nesse jogo contra a Gana, o Ronaldo fez o seu último gol em Copas do Mundo, se tornando na época o maior artilheiro de todos os tempos, com o nome, se não me falha a memória, 15 ou 15 16, gols, né? 15 Acho gols. que não lembro. 15, Que 15 ou depois, 16. que depois foi
foi tirada na nossa Copa do Mundo de 2014. Por um tal de Klose, É, né? No segundo gol da Alemanha. exatamente. Naquele passeio da Alemanha em cima do Brasil. Mas voltando à alegria, né? Vamos parar com tristeza. Golaço do Ronaldo. A narração maravilhosa de Galvão Bueno. Isso. Que pra mim é o narrador de Copas, né? Infelizmente será a última dele. Isso. Mas vai descansar, vai passear agora, tomar aquele bom vinho que ele gosta, comer aquela bela costela de verdade. chão, né? Ele gosta bastante disso. Parabéns ao Ronaldo, né, por se tornar-se esse fenômeno do futebol mundial e hoje empresário também, muito bem sucedido, não é isso, Juliano? Isso, que também, dentre a Copa do Mundo, né? A sua conquista dentro de 2006 e chegada ao Cruzeiro, também teve importante passagem pelo Corinthians. Exatamente. Exatamente. Excelente passagem pelo Corinthians. Fez o Corinthians ser um outro Corinthians, na Sim, verdade, depois da sua exatamente. chegada. Né? Ele organizou até a parte empresarial do Corinthians Isso, também. de marketing, de tudo. Tudo. Né? E lembrando que, provavelmente daqui a alguns meses, chegará no Brasil, Ronaldo, a Espanha lançou um filme sobre o fenômeno. Na semana passada, acho que na sexta-feira ou no sábado, se não me engano. Então o Ronaldo tem um filme, provavelmente ele será traduzido para o português. Esperaremos ansiosos para assistir esse filme do fenômeno, que é a história do Ronaldo Fenômeno no futebol mundial. Muito legal. Deve ser sensacional. Deve ser muito legal. Isso aí. Juliano Finamu, muito obrigado pelo dia de hoje, pela companhia no nosso Câmara Esportes. Sexta-feira estaremos de volta, não é isso? Estaremos de volta, já mais próximo ainda da Copa do Mundo. Antes de fechar, Bravo, Por favor. o Richarlison, né? Isso. Teve uma suspeita de uma lesão grave, mas sábado é nível jogou. 1 só, né? Ainda bem. E estará na Copa. Ele sofreu uma lesão no Tottenham, jogando pelo Tottenham. Saiu muito abatido no final de semana, no sábado. Saiu com a panturrilha, porque ele falou que já tinha tido uma lesão problema dessa. desse, Ele né? ficou mais de 2 2 meses meses parado. Isso. Então ele se assustou, mas como o Juliano dando a notícia aqui, hoje pela manhã fizeram todos os exames e foi lesão de grau 1. Então a possibilidade dele estar na Copa do Mundo é muito grande. Que a previsão é de 2 semanas de recuperação. Então tranquilidade, vai chegar voando na Copa do Mundo. Tomara que não jogue mais, só descanse, recupere da lesão para jogar só na Copa do Mundo. Isso, verdade. Obrigado, Então Juliano. tá certo, Bravo. Um abraço para você que nos acompanhou pelo rádio e pela TV. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.